E os meus pais são meio... Eu acho que grande parte do que eu decidi ser tem muito a ver com o que eles foram. A minha mãe era uma pessoa muito ligada às artes também, ela cantava, fazia espetáculos teatrais na escola, sempre estava arquitetando alguma coisa. E meu pai era muito vinculado à história. Meu pai chegou a dar aula de história da educação. Ah, que legal. E trabalhava muito ligado ao cenário cultural também na cidade. Ele chegou na cidade onde eu nasci, Guariba. Meu pai foi o fundador do Museu Histórico e Pedagógico, lá nos anos 70, começo dos anos 80. Então eu sempre frequentei muitos lugares e que tinham a ver com essa dinâmica da cidade, do acervo, da cultura, do teatro, da música. E eu sou o filho temporão, né? Entre 3 irmãos. Então, os meus pais me carregavam, meus irmãos eram adolescentes, eram donos da própria vida, e eu ia muito em função do que eles tinham que fazer. E acho que isso me influenciou. Mas teve 2 episódios, assim, que marcaram um pouco a minha escolha pela arquitetura. Um deles foi uma viagem de quando eu fiz 8 anos, que os meus pais me trouxeram para São Paulo, a gente sempre vinha, mas essa foi muito impactante para mim. Em 85, quando eu fiz 8 anos, meus pais me trouxeram para passar as férias de janeiro, todo aqui. Eu fiquei o mês inteiro em São Paulo. E eles fizeram um roteiro deliberado comigo. Então foi a primeira vez que eu me lembro de ter ido ao MASP, a primeira vez que eu me lembro de ter ido ao centro da cidade, a primeira vez que eu me lembro de ter entendido que o Tietê e o Pinheiros não era uma coisa só. Coisas que podem parecer muito bobas, Não apertou a mão do Jânio Quadros. Não, mas eu lembro dos ônibus vermelhos dose dupla. Ah, sim. E lembro que andei nele, fiquei impressionado. Lembro da cabine telefônica copiada de Londres. Essas coisas ficaram muito na minha cabeça, no meu imaginário. E eu não sabia muito bem quem é que tomava essas decisões tecnicamente. Para meu azar ou minha sorte, uma prima que morava aqui em São Paulo tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura. E o meu tio deu para ela uma prancheta, né? De desenho, daquelas coisas gigantescas, e eu estava na casa dela quando aquilo chegou. E ali eu acho que eu selei que eu queria ser arquiteto. Você eu já queria gostava. ter sua própria régua T. Queria ter minha régua T, minha régua paralela, minha prancheta de plástico verde. Essas coisas chamavam muito minha atenção. E eu gostava muito de desenho, minha mãe desenhava muito bem. E meus pais meio que estimularam isso, deixaram, foram fazendo. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a assinar revista de construção, dessas que vendem em banca. Pedi presente de aniversário, olha que sugestionado, né? Então assim, não vou ser professor, vou ter uma construtora, vou ficar muito rico, vou fazer coisas muito bonitas. Se Deus quiser, um dia vou ser preso numa delação. Isso! Isso nem tava na moda muito na época, né? E aí eu me lembro que quando eu fui prestar vestibular, você fica com aquele peso da responsabilidade. Ah, não vou conseguir passar, é muito difícil. E o que eu vou fazer? Preciso pensar planos B. E aí meu plano B foi uma coisa muito louca, porque eu me lembro que eu falei, vou fazer publicidade, porque eu vou continuar desenhando, eu gosto de escrever, eu falo pra caramba, vai dar super certo. Aí eu fui estudar o que era publicidade e foi um amor de verão, porque eu descobri que a publicidade, mil perdões, mas eu acho isso, ela nos ajuda a comprar tudo que a gente não precisa. Então, filho de 2 professores de escola pública, conhecendo um cenário de uma cidade canavieira e vendo a quantidade de problemas sociais, eu achava que publicidade era tudo o que eu não queria ser. Então eu abandonei rapidamente e foi, acho que a primeira grande incursão minha, inclusive por estudar ciências humanas, assim. Fiquei apurrinhando meu pai naquela época para ter grandes teorias e debates, e meu pai sempre foi uma pessoa muito vinculada às esquerdas. Militante dos sindicatos, de professor, de supervisor. Meus pais sempre foram muito apoiadores de movimento de melhoria pelo ensino, pela educação. Greve era uma coisa que na minha casa sempre foi discutida abertamente, inclusive dentro das propostas altruístas que isso pode nos levar a ter. Sim. E eles tiveram muitas conquistas dentro do que eles propuseram. E eu percebi que não tinha nada a ver com o meu perfil familiar e com a minha própria trajetória de vida ser um publicitário. Eu abandonei isso. E fui fazer arquitetura. Mas você chegou a iniciar o curso? Não. Eu ia prestar vestibular e na semana que eu ia me inscrever eu desisti. E voltei para arquitetura. E fui fazer. Sabe escolha? Foi. Eu acho que foi. E entrei. Entrei na USP com 18 anos. Eu faço aniversário em janeiro. O resultado saiu logo em seguida. E fui estudar em São Carlos. Fiz USP São Carlos. E quando eu cheguei lá, eu tive uma super sorte. Porque o curso de arquitetura de São Carlos era um curso que era novo. Ele tinha acabado de completar 10 anos. Era uma escola, de certa maneira, muito diferente do que era o grande curso de arquitetura que a FAUSP oferecia, que era, de certa maneira, a escola mais consolidada que a gente conhecia naquele momento.
E pelo fato de ser um curso jovem, os meus professores eram quase todos muito jovens. E com umas propostas pedagógicas e de formação muito diferentes. Então eu tive uma super sorte de ter tido aula com figuras que hoje estão até aqui em São Paulo, ensinando na FAO, que tiveram uma importância muito capital para eu definir os rumos por onde eu queria circular lá dentro do curso de arquitetura. Então, foi muito legal, porque eu morei numa cidade média, né? Eu saí de uma cidade muito pequenininha, que tinha 35 mil habitantes, para uma cidade de 200 mil habitantes, que foi um choque gigante. Embora eu viajasse bastante com os meus pais para São Paulo, conhecer cidades maiores, ter estudado no curso integral e com pessoas que me apresentaram as discussões sobre habitação social, sobre história da urbanização, sobre as questões do planejamento excludente que o Brasil já praticava, reavaliando inclusive política habitacional. O Nabil Bondu, que foi meu professor nessa época, foi uma pessoa muito importante para eu entender por onde a gente circulava em termos de problemas urbanos. E eu tive, então, logo no começo do curso, um interesse muito forte pela área teórica da arquitetura. O curso de arquitetura é um curso muito curioso, porque a gente brinca que talvez ele seja o único que sobreviveu efetivamente do modelo renascentista. Ah, é? Porque você tem de tudo dentro dele. Então eu tinha aula de matemática, eu tinha aula de física, que não eram muito as minhas praias. Eu tive que aprender a gostar disso. Senão eu não sobrevivia, né? Você tem aula de paisagismo, biologia, então botânica. Você tem também as disciplinas de desenho, técnico, arquitetônico. Tem as disciplinas de projeto, que são traumáticas para todo mundo que faz arquitetura. Acho que não tem um estudante de arquitetura que não tenha varado noite, porque é humanamente impossível, numa fase pré-computador, inclusive, ter que desenhar e passar nanquim. Você nem chegou a mexer no AutoCAD, então? Cheguei. Tava no 3º ano, quando o AutoCAD chegou na universidade. E aí você teve que reaprender tudo, né? Porque você aprende no 1º ano a desenhar todos aqueles códigos, faz com caneta tinteira e normógrafo, uns palavrões desses, né? E quando eu cheguei no 3º ano, a gente teve que começar a desenhar no computador. A gente percebeu que a vida era bem mais facilitada, embora as tendinites que a gente não tinha começassem a aparecer junto, né? Aí você tem uma outra dimensão corpórea, porque isso é uma verdade, a tua postura muda completamente. Mas eu me seduzi muito forte pelas disciplinas do que a gente chama de sequência de teoria e história. E aí foi uma coisa muito curiosa. Tem uma professora, atuante ainda hoje, que é a Cibele Rizek. Sim. Mãe do André Rizek. Que é o jornalista. Exatamente. Cibele era minha professora no 1º ano, e meu curso era todo anual, não tinha quase nada semestral. A gente passava o ano com aquelas pessoas na sala de aula. Cibele dava pra gente a disciplina de estudos socioeconômicos aplicados à arquitetura e urbanismo. Então a gente começou estudando Idade Média, para desmistificar que ela não era Idade das Trevas, foi maravilhoso. E a gente chega na cidade contemporânea, então assim, Harvey e tal. Logo no final do 1º semestre, a Cibele fez uns seminários conosco, e meu grupo escolheu fazer uma coisa sobre urbanismo sanitarista, para discutir quais eram as dinâmicas de implantação do sistema de saúde e de salubridade nas cidades. Esse recorte, né, da ditadura da medicina e da higiene dentro do ambiente urbano, e como a gente naturalizou isso. Foi a primeira vez que eu li Allan Corban, por exemplo. Um livro maravilhoso dele, O Limpo e o Sujo. E aí eu falo, sempre que eu sei de falar, eu estava apresentando um seminário, e a Cibele era muito brava e muito enérgica, enfática. Ela levantou a mão e falou assim: para um pouquinho, preciso falar com vocês. Aí eu falei: nossa, agora eu já vou reprovar, vou abandonar o curso, é muito difícil, eu não nasci para isso. Soltei vários balõezinhos assim. Aí ela disse: o que seus pais fazem? Eu falei: os meus? Os meus pais são professores. Ela falou: tinha certeza, você tá ferrado. Você sabe que você vai ser professor, né, moleque? Falei: eu? Vai ser. Ó, você tem 18 anos, primeiro seminário que você apresenta na faculdade, tá lendo uns textos difíceis, você tá falando com uma desenvoltura, uma naturalidade, passeia pra lá e pra cada sala. Daqui 5 anos, quando você se formar, você me procura, porque eu acho que eu vou te ver fazendo mestrado, doutorado, virando professor. Olha, as maldições que eu joguei em cima de colegas de você que viraram professores funcionaram até hoje, né? Aí foi pro Rio, caramba. Dela que você tem bronca até hoje. Aí então eu falava assim: nossa, que legal, ela tá falando que eu acho que eu vou não só me formar, como vou poder ser professor e tal. Cara, esse dia foi muito marcante na minha vida, porque eu comecei a perseguir essa ideia. E comecei a gostar. E fui me aproximando, então, das disciplinas de teoria da arquitetura, depois história da arquitetura, história do urbanismo, história da arte. Eu curtia pra caramba isso.
E a Cibele passou a graduação me encontrando e tirando sarro da minha cara. Então ela me vê hoje, ela fala até hoje: ah, olha lá, Fernando, eu falei lá em 95 que ele ia ser professor, ele está aqui. Falei, estou eu aqui, pobre, de cabelo branco, morrendo de corrigir. Problemas de saúde. Alguns problemas de saúde, morrendo de corrigir prova nesse calor infernal, né? Mas obrigado, Cibele, valeu a pena. Bom, se você estiver ouvindo, sabe que ele tem muitas rugas hoje por sua causa. Tem, Cibele, muito obrigado, viu?